meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Damos as boas-vindas a todos na celebração desta noite, o ofício de meditação na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia nós meditamos nos eventos relatados por João no seu Evangelho com relação à morte do Senhor Jesus, aos eventos que levaram a essa morte. Nós cantamos em honra ao nosso Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Nós oramos, nós ouvimos as meditações, as imprecações solenes da cruz. E esse é um culto diferente porque ele termina sem bênção, ele termina sem amém, ele termina em silêncio. Na verdade, ele não termina. Este é um culto que fica em suspenso até o início das celebrações da Páscoa, ao início das celebrações da ressurreição do Senhor, porque a morte não tem a última palavra. Então, eu convido os irmãos a participarmos com os responsos que se encontram na nossa liturgia. Eles serão projetados também para que aqueles que nos assistem também possam acompanhá-los. A saudação vem do livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cantemos o hino número 89 do Cantate Domino, Tu vais em solidão, Senhor. Em solidão, Senhor, morrer crucificado, não há de nos tocar a dor que sofre sem pecado. É nossa culpa, nosso mal, o amor é teu somente. Ao teu amor celestial nos guia Deus clemente. A natureza com poder só teu amor sustém. Teu reino eterno, teu querer ao nosso mundo vem. Permite, ó Deus, que em tua cruz possamos nós viver da Páscoa eterna de Jesus, tenhamos o poder. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que entregaste teu Filho para sofrer o opróbrio da cruz, salva-nos da dureza de nossos corações, de modo que ao contemplar aquele que morreu por nós, nos arrependamos, confessemos os nossos pecados e recebamos teu abundante amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nos lembramos de que Cristo foi crucificado. Ele foi humilhado, torturado, rasgado pelo nosso pecado, massacrado pelo peso da nossa própria separação de Deus, a ponto de ele se sentir abandonado pelo Pai. Ao relembrar o sacrifício do Senhor,
confessemos a Ele os nossos pecados e recebamos o seu perdão, pois a morte de Jesus nos traz vida e redenção. Cantemos ao Senhor. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. De joelhos, confessemos os nossos pecados a Deus em silêncio. Grande Deus e nosso Pai, ao relembrarmos os sofrimentos do Senhor Jesus, nossos corações se enchem de vergonha, pois esbanjamos nosso tempo em coisas irrelevantes e pouco fazemos para avançar Teu reino, em nosso meio e mesmo em nossas próprias vidas, a cada dia. Lamentamos as guerras e contendas, as paixões e a lascívia que crescem dia a dia. Perdoa a nossa cruel indiferença à cruz de Cristo. Ensina-nos a boa nova do Teu perdão. Permite à humanidade, em toda a sua degeneração, viver em novidade de vida e apressa o dia em que Tu farás novas todas as coisas. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, o Teu servo sofredor. Amém. A declaração de perdão se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versos 16 a 25, que assim nos dizem: Esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino número 88 do Cantate Domino, Amor que por amor desceste. Por amor desceste, amor que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor
seguias, a mim que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, tem sido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Uma vez mais, oremos. Santo e bendito Deus, nós estamos prestes a tomar da Tua Palavra e nela meditar nos mistérios da paixão do Senhor Jesus. Abre o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra jamais volte vazia, mas crie raízes no nosso coração e frutifique a 10, a 30, a 60, a 100 por um. Fala conosco por meio da Tua Palavra lida com o poder do Teu Espírito e concede que sejamos nós renovados por ouvir a notícia da morte de Cristo em nosso favor, por causa do Teu amor por nós. Fala conosco, ó Deus, nós rogamos por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós leremos então o Evangelho segundo o relato de João, os capítulos 18 e 19. O Evangelho segundo João, capítulos 18 e 19, que assim nos dizem. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale do Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. — A quem vocês procuram? Perguntou. — A Jesus, o Nazareno, responderam. — Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez, ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só dos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus.
Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e seus ensinamentos. Jesus respondeu: "Falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse." Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: "Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate?" Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: "Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: "Qual é a acusação contra este homem?" Eles responderam: "Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso." "Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês", disse Pilatos. "Só os romanos têm direito de executar alguém", responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. "Você é o rei dos judeus?" perguntou ele. Jesus respondeu: "Essa pergunta é sua, ou outros lhe falaram a meu respeito?" "Acaso sou judeu?" disse Pilatos. "Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez?" Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo." Pilatos disse: "Então você é rei." "Você diz que eu sou rei", respondeu Jesus. "De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz." Pilatos perguntou: "Que é a verdade?" Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: "Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, porém, gritaram: "Não, esse homem não, queremos Barrabás." Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: "Crucifique-o! Crucifique-o!" "Levem-no vocês e crucifiquem-o", disse Pilatos. "Eu o considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado.
levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não me fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Segundo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica,
e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Louvor a Ti, ó Cristo. Meditemos em silêncio sobre as palavras da paixão do nosso Senhor. Passamos aos impropérios solenes da cruz, nos quais somos confrontados pela voz do próprio Cristo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Povo meu, igreja minha, que vos fiz eu, ou em que vos ofendi? Respondei-me. Eu vos guiei desde a terra do Egito e vos salvei através das águas do batismo, mas preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Por 40 anos vos guiei pelo deserto e vos alimentei com o maná. Comigo atravessastes tribulação e contrição, e vos dei meu corpo, o pão do céu, mas preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Que mais poderia vos ter feito que não fiz? Eu vos plantei a vinha escolhida e a mais bela, vos fiz ramos de minha videira, mas quando tive sede, vinagre me destes a beber. Atravessastes meu lado com a lança e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós.
fui adiante de vós na coluna de nuvem e me levastes ao tribunal de Pilatos. Eu castiguei vossos inimigos e vos trouxe à terra da liberdade, mas vós me açoitastes, escarnecestes e me agredistes. Eu vos dei água da salvação que manou da rocha, mas me destes fel e me deixastes passar sede, e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Eu vos dei o cetro real e vos concedi as chaves do reino, mas me destes uma coroa de espinhos. Eu vos exaltei com grande poder, mas vós preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Eu vos dei a minha paz, paz que o mundo não pode dar, e lavei os vossos pés como sinal do meu amor. Mas vós levantais a espada para derramar sangue em meu nome, e buscar os lugares mais altos em meu reino. Eu vos ofereci meu corpo e sangue, mas vós fugis, me negais e me abandonais, e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Eu vos enviei o Espírito da verdade para vos guiar, e fechastes o coração ao Consolador. Oro para que todos sejam um no Pai e em mim, mas continuais a contender e a dividir. Eu vos chamo para ir e produzir fruto, mas lançais sortes pelas minhas vestes, e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Eu vos enxertei na árvore de meu Israel eleito, e vos voltastes contra eles em perseguição e homicídio. Eu vos fiz coherdeiros com eles em minhas alianças, mas vós os acusastes com vossas próprias culpas, e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Eu vim a vós como o menor de vossos irmãos e irmãs. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recebestes,
Estive nu e não me vestistes, estive enfermo e prisioneiro e não me visitastes, e preparastes uma cruz para o vosso Salvador. Santo Deus, santo e forte, Deus santo e imortal, piedade tem de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, concede-nos descanso eternos e dá-nos a tua paz. Senhor, aumenta-nos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Despeçamo-nos da casa do Senhor cantando o hino número 99 do Cantate Domino, ó vós que passais pela cruz do Calvário. Que passais pela cruz do Calvário, podeis contemplar sem tristeza nem dor, que para livrar-nos do grande adversário, seu sangue inocente derrame o Senhor. No trono da glória celeste descendo, o servo se fez compassivo por nós, pois ele em nosso lugar, recebendo da espada divina o golpe veloz. Por vós foi Jesus com cruel zombaria, vestido por homens do manto real, espinhos, insultos, atroz gritaria, sem queixa sofreu do furor desleal. Mirai-o, pois dessas mãos estendidas ofertam amor e garantem perdão. Trazei pela fé vossas almas rendidas em Cristo Jesus, achareis redenção. Oremos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.